Bom, a nossa turma de tubarão, colo de tubarão, nós vamos falar sobre o nosso tema do seminário, sobre o mundo do RNA. A gente vai se apresentar. Eu sou a Cristiane. Eu sou o Jean. Eu sou a Priscila. Michele. Bom dia, professora. Eu sou a Francine. Bom dia, professora. Eu sou a Cláudia. Então, nós vamos falar primeiro, eu vou fazer a introdução. O primeiro tipo de material genético formado, segundo algumas pesquisas demonstraram, foi o RNA. A partir de condições abióticas, conseguiu fazer com que ele fosse produzido. Também possui a capacidade de produzir uma cópia de si mesmo, ou seja, replicar-se. Dessa forma, o RNA, ao se reproduzir, permitiu que a seleção natural começasse a agir, pois estabeleceu o início de uma variabilidade genética que podia originar cópias um pouco diferentes da original. O RNA organiza a ligação entre os aminoácidos e controla a produção de proteínas. Bom, então eu vou explicar um pouco sobre essa parte. Em biologia, a hipótese do mundo do RNA propõe que o RNA foi a primeira forma de vida na Terra. Depois ele se desenvolveu uma membrana celular ao seu redor, que serviu como proteção, e depois ele converteu-se, assim, na primeira célula procariótica. Depois de muitos estudos, os cientistas chegaram à conclusão de que o RNA precedeu o DNA, ele veio antes do DNA e das proteínas. Então, assim, o RNA ele surgiu a partir de condições abióticas. Isso quer dizer que ele foi produzido, ele surgiu no meio onde não havia condições de haver vida. Esse RNA produzido também possuía a capacidade de replicar-se. Em cada cópia, cada vez que ele se replicava, ele podia originar cópias um pouco diferentes da original. Dessa forma, ele estabeleceu o início de uma variabilidade genética e permitiu também que surgisse a seleção natural, que a seleção natural começasse a agir. Como todos sabem, a função do RNA é organizar as ligações entre os aminoácidos e controlar a produção de proteínas. Isso. Então, em 1986, surgiu a teoria do mundo RNA. A teoria foi proposta por Walter Gilbert, que é um físico e bioquímico americano. Então, ele propôs que o RNA foi a primeira forma de vida na Terra, desenvolvendo posteriormente uma membrana celular em seu redor e convertendo-se na primeira célula procariótica. Walter Gilbert trouxe outros fatores que justificam essa teoria, como por exemplo, o RNA ele é mais flexível por possuir uma fita simples e o DNA possui uma fita dupla. O RNA possuía várias funções celulares, possuía também a capacidade catalítica, né? E sem ela a maioria das reações químicas nos sistemas biológicos ele seria muito lento para fornecer produtos na proporção adequada para sustentar a vida. Possuía também ribosimas, né? Ribosima é um RNA catalítico e essa ribosima sugere que o RNA tenha surgido antes do DNA na origem da vida. Aminoácidos teria dado vida a bases nitrogenadas, em seguida nucleotídeos. Dos nucleotídeos formaram-se o ácido nucleico e dele o RNA catalítico, que teria servido também de molde para a formação do DNA. Então essa teoria do mundo DNA, do mundo do RNA, ela é uma das teorias mais aceitas atualmente pelos cientistas. É isso. Ainda de acordo, né, com outras evidências de que o RNA ele surgiu primeiro do que o DNA, é que o RNA era uma molécula responsável pelas funções vitais das primeiras células. O RNA, então, seria uma molécula autorreplicativa, dando origem a outras células, e surgiam espontaneamente através de reações químicas. Dificilmente o RNA, então, ele seria substituído por outra célula que não fosse mais evoluída do que ele, porque ele era uma peça central do metabolismo celular primitivo. As células primitivas, elas se alimentavam exclusivamente de carboidratos
E o RNA, com sua atividade enzimática, então ele quebrava esses carboidratos através da glicólise. Tá, então aí através da glicólise, que é 2-ATP, as células que se alimentavam apenas de carboidratos, elas foram eliminadas pela seleção natural, e já aí depois com o RNA evoluído, surgiram as células inteligentes, que essas células produziam o seu próprio alimento. E eles produziam o seu próprio alimento através da fotossíntese, gerando de 36 a 38 moléculas de ATP. E essas moléculas, elas são capazes de fixar o carbono atmosférico, que é o dióxido de carbono, e liberar o oxigênio molecular. Então, através dessa evolução, a atmosfera foi se modificando, né? Foi o bom do oxigênio e permitindo o surgimento de seres oxidativos. Na teoria do surgimento da fotossíntese, a capacidade enzimática foi fundamental, né? Ou seja, ele foi aumentando. Quando a porcentagem do oxigênio foi aumentando, surgiu os seres oxidantes, né? Fica difícil de imaginar que aproximadamente 3,7 mil milhões de anos as enzimas se formaram de maneira espontânea, né? No aparecimento das primeiras formas de vida. No caso, as enzimas aceleram as reações nos organismos. Elas são as catalisadoras, no caso. Então, a gente teve um cientista, né, da nossa época, e não é muito velho, morreu faz pouco tempo, que ele demonstrou em laboratório que os aminoácidos em condições ideais podem surgir facilmente e assim transformar-se em proteína, né? Porque para que possa ser transcrito o RNA, o próprio DNA precisa que as proteínas se acoplem à sua estrutura e daí outras proteínas permitem a tradução para aminoácidos, né, que constrói as proteínas. Então, assim, o experimento de Stanley, ele acreditando que a Terra primitiva era composta de amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água, né? Segundo o modelo que Oparin criou em 1952, um dispositivo no qual tais compostos eram aquecidos e resfriados, além de submetidos a descargas elétricas, essa foi a primeira tentativa de recriar o ambiente daquela época, né, na Terra primitiva. Então, assim, com esse experimento, após uma semana, o Stanley conseguiu produzir aminoácidos e bases nitrogenadas, além de cianeto e formaldeído, aí que ele, né, intitulou a sopa prebiótica. Então, assim, tal resultado, publicado em 1953, aí na revista científica Science, abriu as portas para a crença que a matéria precursora da vida poderia ter se formado espontaneamente. E a partir dessas substâncias, né? Tal ideia foi reforçada quando foi encontrado um meteorito, o Murchison, não sei se eu estou falando certo, né? Que continha os mesmos aminoácidos com a mesma proporção que apresentava no aparelho de Miller. Então, assim, esse brilhante cientista deu um passo importante nos estudos acerca da evolução química e da hipótese heterotrófica. E seu feito é uma referência até os dias de hoje, né? Ele demonstrou que processos naturais podem tornar uma química simples numa química complexa. E aí, assim, o RNA e o DNA, ele podem se formar espontaneamente, né? Agora, baseado em tudo naquilo que a gente falou. E podem, em vez de usar proteínas, enrolar-se de forma a atuar como catalisadores, se autorreplicando. E após mutações e evoluções das primeiras formas de vida, funcionou então e permitiu a adaptação que a gente encontra hoje, né? Então, como foi conversado ontem, professora, a senhora até pediu para a gente
discutir, falar sobre as características do RNA que fazem com que fazem a gente pensar, e os cientistas também, colocar ele como a primeira molécula vida. Então a gente foi lido no texto, mas eu até botei separado aqui para a gente conversar. É assim, ó, ele é mais flexível, possui várias funções celulares, possui uma fita simples. Outro fator também existente no RNA é a ribosima. O RNA catalítico demonstra que o RNA tenha surgido antes do DNA na origem da vida. Então, o RNA catalítico, ele serviu de molde para o DNA. E ele possui também autorreplicação, ele tem a capacidade de se replicar, apesar de ser uma fita simples, ele consegue se replicar rapidamente. E até por ele se replicar, e as replicações dele sempre vem um pouco diferente, a cópia vem um pouco diferente da original, então surgiu a variabilidade genética. O RNA é uma peça central do metabolismo celular, era uma peça central do metabolismo celular primitivo, onde as células primitivas, elas se alimentavam de carboidratos. Então, quando o RNA ele evoluiu, surgiram as células inteligentes que produziam o seu próprio alimento. Então é mais ou menos isso. Acho que esses são os fatores assim que demonstram que o RNA foi a primeira vida na Terra, o primeiro sinal de vida na Terra. Não tem mais? Tem mais um pouquinho. Então, todas as evidências reunidas até agora revelaram muitas coisas sobre a origem da vida, mas ainda temos muito o que aprender. Por causa da enorme quantidade de tempo e das tremendas mudanças que ocorreram desde então, muitas das evidências relevantes para a origem da vida foram perdidas e nós podemos nunca descobrir certos detalhes. Contudo, muitos dos buracos do nosso conhecimento foram preenchidos recentemente e pesquisas contínuas e novas tecnologias prometem mais descobertas. A origem da vida é um problema enorme e complicado, mas isso não significa que seja insolúvel. Então foi isso, professora. Então foi isso, professora. Foi a maneira que a gente arrumou de gravar, porque o Polo já está preparado para outra videoaula, que é outra apresentação, né? E a gente queria ter participado mais, mas não deu tempo, a gente entende, né? E fica aqui nosso agradecimento, né? Sim, com Qualquer certeza. dúvida, entre em contato conosco. Né, professora, se a senhora gostou ou tem alguma coisa a acrescentar, gostaríamos de ouvi-la. Então eu agradeço. Muito obrigada, professora. Obrigado. Bom final de semana. Bom final de Vai semana. dar tchau pra ela. Bom final de semana. Tchau. Aqui nós vamos. Não tá aparecendo. Tá? Fechou? Mostra.